Farrou! Energias positivas pra você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, a hora da gente expandir a consciência. A gente joga a sementinha e você faz sua parte aí. Venha viver o extraordinário da vida. Só depende de você. Suas escolhas vão mudar o rumo da sua vida. Você é a fonte de vida. Viva, meu jovem. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Já quero mandar um abraço para toda a rede SPTV. Toda quarta-feira, 19h20, esse encontro marcado pra gente poder expandir consciência aqui na nossa rede SPTV. E já convida você tá no YouTube, pô, nos ajuda. Se inscreva no canal, curta, comenta. Vamos ser generosos do coração, espiritualmente. Vamos compartilhar esse conhecimento, porque conhecimento é poder. Você quer mudar a humanidade? Compartilhe esse vídeo para mais uma pessoa, que essa mensagem vai inspirar essa pessoa a se transformar e acender a luz interior. E vamos que vamos! Muito feliz de receber aqui uma pessoa maravilhosa aqui, minha amiga, ela que é cantora, compositora aí da Medicina da Floresta, amiga Dana Pereira. Tudo bem, Dana? Tudo bem, meu querido. Gratidão pelo chamado, né, de estar aqui também compartilhando, né, as experiências, né, e é gratificante, né, ver esse local, né, que você está bem abençoado, né, de fato, né, por Deus, né, pelo universo, né. Como pode melhorar, né? Dana, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você conheceu a Medicina da Floresta, a ayahuasca? Bom, essa é uma história interessante porque eu tinha um chamado, né, de estar atuando com algo assim sobre a espiritualidade que eu não entendia, né? Eu só via ali pelas apresentações que vinha nas... Eu vi uma vez, né, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, era uma entrevista sobre o Daime. E aí eu falei assim, mãe, eu quero ir, tipo, do nada, né, veio esse chamado. E aí foi algo que foi me chamando, assim, nesse aspecto de ver mais aquilo que eu ver mais daquilo que eu via, né? No sentido de que há uma realidade completamente diferente, né? E eu sabia que o que eu ia ver seria o meu eu interior. Então, quando foi no ano de 2022, né, eu tinha ido embora do Ceará para Goiânia, né, por conta da composição, né, que foi algo que me chamou desde que eu fiz aulas, né, de violão quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E aí eu fui aprendendo, né, eu fui estudando, né, sobre o mercado da composição. Eu era do interior do Ceará, e aí depois eu fui para a capital. E lá eu tive esse contato, né, mais profundamente com a composição, porque lá é um local que tem muitos compositores, né, voltados ali para o meio do forró, né? Então era um meio mais acessível. E o que me despertou foi, através desses contatos, né, entender que tinha também outros compositores de outras localidades também do Brasil. E veio esse chamado, né, para mim sair de lá para ir para a cidade de Goiânia. E aí eu já vim, né, para cá sabendo que ia ter uma cerimônia lá no interior de São Paulo, que foi em Ibiúna, né, na condução do Charlie, né, Charlie da etnia Funiô. E aí foi uma experiência que foi no mês de fevereiro. Lembro até hoje, assim, foi uma experiência transformadora, né, porque
eu me senti como se eu fosse assim a natureza assim muito velha, muito que tinha muita sabedoria e foi lá que eu me despertei para esse chamado, né, de estar colocando ideias boas nas minhas composições, porque como eu estava focada pro mercado do sertanejo, né, eu escrevia muito sobre sofrência, sobre chifres, sobre e aí eu fui intencionando para a solução, né, das dores, né, do coletivo, e que eu estava indo para exaltação da dor e não dando uma solução. Então eu vi assim que tinha como eu dar uma solução, né, através das minhas composições. E aí, como você falou, né, agora sobre sementinhas, né, eu fiz essa composição, né, da qual eu tô vestida, né. Um dia eu te vi plantando sementes na terra, né. Essa é uma composição que ela veio depois dessa minha experiência, né, de estar aprendendo assim, porque eu não sabia de nada, né, então eu vi como se tivesse despertado, tivesse aberto aquele véu, né, aí eu senti como se alguém me abrisse assim, para que eu conseguisse enxergar o meu eu, né, mais profundamente. E aí depois veio, né, essa composição da Sementes, que ela vai estar disponível também, né, logo mais no Spotify, né, no YouTube também. Só que agora ela está disponível no meu Instagram, né. E tem outras composições, né, que elas vieram, né, também através desses insights, porque quando a gente consagra, né, vem muitas informações, né, muitos insights que, tipo assim, a gente olha como se representasse uma visão diferente daquilo que a gente já interpretava. Então, é como se a gente escutasse uma voz ali diferenciada, né, para te dar uma guiança, né? Então, essa medicina, ela é uma consciência que ela nos guia, desde o nosso chamado, né, para consagrar, ela nos guia durante ali o tempo de consagração e nos guia também no pós. Ela vai conversando. Então eu creio que essas informações, né, que eu fui sentindo, fui recebendo, ela veio muito porque eu me abri, né, pro sentir, né, pro sentimento. E eu acredito, né, que quando a gente de fato se abre, né, para aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue, né, superar aquilo que a gente acredita que está nos empatando. Então eu utilizei a composição para poder interpretar, né, aquilo que eu estava sentindo também, e para auxiliar também as pessoas, né, auxiliar o todo, né. E é interessante, né, Dana, porque a gente fala muito sobre isso, né, que a vida é sobre semear, né, plantar e colher. E muitas vezes a gente quer colher coisas maravilhosas, a gente está plantando isso, né? E ter essa atenção, né? O que você aí está assistindo, está semeando? A discórdia, o amor, o perdão, a compaixão. E é um trabalho que é feito por todo mundo. A gente quer um mundo diferente, mas a gente está semeando coisas diferentes também para a gente ter esse resultado diferente, né? Agora eu convido você, canta um pouquinho dessa música das Sementes para nós.
Pra experienciar. Quem tá aí, ó, no YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta. Vamos semear, vamos compartilhar esse vídeo aí pra gente semear a boa nova aí no universo, né? Sementes. Para que a gente não esqueça, né, que a gente é semente e que a gente também encontra outras sementes, né? Inclusive você que está acompanhando, né? Você é uma semente. Um dia eu te vi jogando sementes, um dia eu te vi plantando sementes na terra, na terra. Um dia eu te vi jogando sementes, um dia eu te vi plantando sementes na terra, na terra. E eu já sabia que você viria sorrindo, sorrindo. E eu já sabia que te encontraria no meu caminho, no meu caminho. Um dia eu te vi jogando sementes, um dia eu te vi plantando sementes na terra, na terra. Um dia eu te vi jogando sementes, um dia eu te vi plantando sementes na terra, na terra. Com o olhar de uma criança, eu entrei nessa dança e aprendi a cantar. Me soltei pra voar. Com o olhar de uma criança, eu entrei nessa dança e aprendi a cantar. Me soltei pra voar. Um dia eu te vi jogando sementes, um dia eu te vi plantando sementes na terra, na terra. Arro! Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, que som maravilhoso, minha amiga Dana. Dani, pra você, o que a gente precisa semear mais no mundo? Para mim, a gente precisa semear mais autoestima, né? Como que a gente vai estar bem? Não. Como que a gente vai auxiliar alguém se a gente não está bem? Então, se a gente tem o entusiasmo, né, a paz de espírito e a completa confiança na vida, a gente tem esse impulsionamento para que a gente se sinta bem em qualquer ocasião, né, qualquer situação, além de desafios. Então, quando a gente joga nutrição, né, essa nutrição dessas 3 sementinhas, né, que é o entusiasmo,
a paz de espírito e a total confiança na vida, a gente consegue semear aquilo que a gente quiser, né? Aquilo que nos faz bem, a nossa liberdade, o nosso amor. Então, é o que eu acredito, assim. E você falou uma coisa interessante, né? A gente tem que ter mais amor por nós mesmos, né? Às vezes a gente dedica tanto ao outro, tanto a algum movimento e esquece de não olhar para dentro. Porque é dentro que está a cura, né? Um doente não cuida de outro doente, né? Mas uma pessoa que está ali harmônica, né? Está alinhada com o propósito dela, com ela mesma, ela vai conseguir, né? Fazer esse movimento de cura, né? Porque a gente só dá o que a gente tem. E às vezes a gente esquece muito isso, né? E a gente também tem que ser menos duro com a gente, vamos dizer assim, né? Se amar mais, se valorizar mais, focar nesse autoconhecimento, essa evolução, porque eu acho que a única maneira de a gente poder mudar a humanidade começa em você, com a sua mudança interior de comportamento e sentimento, né? É sobre isso mesmo, né? E, assim, algo assim que me veio de eu entender mais como que é o que você faz, né? Que é Barra de Axis. Isso. Como é isso? Como essa sementinha que você tem? Bom, é interessante, né? A Barra de Axis, para quem não conhece, é uma ferramenta que você toca 32 pontos na sua cabeça. E o convite dela é exatamente isso, é voltar a ser essa semente, né? Porque a gente tem muitos pontos de vistas que não são nossos. Muitas crenças que são apresentadas para a gente toma posse disso. Então a Barra de Axis convida isso, que você é uma semente e você pode germinar qualquer coisa. Às vezes está germinando uma coisa aí que não é o que você quer. Às vezes você quer que seu fruto dê, por exemplo, maçã. Só que a sua família quer que você dê laranja. Então o convite é que você seja plenamente você mesmo. Que a gente possa eliminar, vamos falar em eliminar, vamos falar assim, remodelar essa questão das crenças, né? Porque tem muita crença que não é nossa, que foram apresentadas pra gente. E o Axis é essa ferramenta que você toca sua cabeça em 32 pontos e aí vem como se fosse um reset. Você voltando a essa semente inicial, que é uma semente cheia de potencialidade. Porque muitas vezes a sociedade quer o quê? Te encaixar no quadrado. Só que você veio para voar, você veio para expandir. Você veio para ser quem você é. Igual no teu caso. Um puta talento, puta dom para cantar. Talvez todo mundo estaria falando assim, não, Dana, vai lá para sofrência, dá mais dinheiro. Uhum. Mas será que seu coração está pulsando isso mesmo? E aí eu dou parabéns para você por ter a coragem de seguir essa semente original, que é a semente do amor, do perdão. Porque o dinheiro vai vir. As pessoas não entendem que a alegria traz dinheiro e a gratidão multiplica. Eu tenho que estar bem comigo mesmo para essa vida, essa existência fazer sentido. Então, muitas vezes você está assistindo isso, você está triste, com depressão, está amargurado, com ansiedade, sabe por quê? Porque você não está fazendo aquilo que você veio fazer, que é simplesmente viver o extraordinário. Então, tudo passa para essa escolha. E essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa, como a medicina da floresta também é uma ferramenta maravilhosa, que faz simplesmente o convite de que vamos olhar para dentro, né? Vamos ser aprendizes, vamos aprender com as coisas, vamos mudar essa crença, né? Não tem difícil, tem coisas a ser melhoradas, né? Tudo é aprendizado. A coisa que eu aprendi com a Barra de Axis para mim tudo é um aprendizado no sentido de que não existe deu errado, não. Aprendi. Não existe bom e mal, existe a experiência. Porque se eu achar que é mal, é ruim, eu não vou fazer. E talvez aquele ruim é que vai ser bom para você. E é bacana esse convite de ser a semente plena. Tá igual minha camisa hoje. Minha camisa aqui é uma águia. Águia. Você é uma águia. Voa. Voa. As pessoas estão falando para você que você é X, Y, Z. Não, você é você. Você veio para voar. E lembre-se, se você não é você, não tem graça a viver. Porque que graça tem eu viver a vida que não é minha? Eu vim para viver a minha vida, minhas escolhas. A diferença é que as ferramentas como a Barra de Axis, como a medicina da floresta, constelação, autoconhecimento, ressonância harmônica, são ferramentas que nos convidam, que nos encorajar a ser que a gente é. Essa sementinha original, porque você é a imagem e semelhança de Deus, né? Mas, Dana, vamos mais de música então? Toca mais uma música sua aí. Por falar em voar, né? Eu tenho uma que ela chama Enxergar Você, né? Que por falar também, né, de camisetas, né?
Depois que eu apresentar aqui, eu vou mostrar, né, algumas que eu fiz, né, para que quem também sentir, né, de estar contribuindo, né, de estar auxiliando esse chamado, né, de espalhar essas mensagens, né, vai estar auxiliando, né, nesse aspecto, né, porque eu sou independente, né, eu não tenho, assim, alguém que, né, assim, alguém que... Patrocínio. Eu tô dentro do AwakeX, né, que é do Nakanishi, que é um ser, assim, extremamente inteligente, né, e ele... Ele é uma semente boa. Ele é uma semente... Quer dizer, todo mundo tem uma semente boa, mas ele conseguiu se potencializar, né? Como ser humano. Exatamente. E ele me apoia, assim, de uma maneira, assim, incrível, né? Então, além desse apoio, né? Como a gente é artista, né? Independente, né? Desse meio, né? Do xamanismo, que é um meio que a sociedade vê como algo assim, eles estão enlouquecendo ali, né? Que fala de mãe terra, não sei o que, né? Mas a gente que escreve essas composições, a gente tem esse entendimento, né? Do que é essas mensagens, né? Que é como ele explica, né? São frequências de cura, né? Frequências atemporais. E é interessante você falando isso, é bom explicar para quem é da medicina aí. Eu tive o plano de entrevistar aqui um xamã, né, peruano, lá da Amazônia peruana. Uhum. E o que eles falam? Que é a frequência que cura. Eles Uhum. falam que é o Ícaro que cura, né? Então a música tem essa frequência que vai chegar ali, né, em você e vai trazer essa consciência, essa cura, essa sabedoria. É interessante pra caramba isso, sabe? Exatamente. Então bora de música, né? Como é que é o nome da música? Enxergar você. Interessante. Porque, né, a gente precisa abrir os olhos, né? Abrir os olhos do coração, né? Para que a gente consiga enxergar mais do que a gente já é, para que a gente consiga alcançar, né, aquilo que a gente quer. Então, eis aqui, né, essa composição. Semente que cresce quando se rega o coração, um pedido, uma prece, cria asas pra saber pisar no chão. Sol da canção, amar a mim, me ver crescer, florescer, colorido as raízes do tempo, passarinho dançando com o vento, abri os olhos pra enxergar você, abri os olhos pra enxergar você,
Abri os olhos pra enxergar você. 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 Colorido as raízes do tempo, passarinho dançando com o vento. Colorido as raízes do tempo, passarinho dançando com o vento. E quem dirá que a vida não é sobre amar? E quem dirá que a vida não é sobre amar? Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Já como está no YouTube aí, vamos propagar o bem, vamos compartilhar isso, vamos semear a boa nova. Conhecimento é poder e você pode ajudar a humanidade semeando a boa nova aí com esse vídeo e com esse programa, a gente poder compartilhar cada dia mais essa mensagem de positividade, né? Dana, o que essa música representa para você, minha amiga? Então, ela fala que assim, quando eu fiz ela, eu tava utilizando a medicina do cachimbo, né? Quer botar aqui? Me dá aqui. Vou só tirar aqui da sacolinha, mas já também fazendo propaganda também da empresa, né, que eu fiz, que é empresa de ótima qualidade, né? Ela é TT de águas claras, né? Que eu imprimi, né, essas estampas. Abre os olhos para enxergar você, ó. Maravilhoso. E essa daqui também, que é a mesma frase? Uhum, só que tem um ETzinho. Aí, ó, que bacana, maravilhoso, ficou legal. Abrir os olhos para enxergar você. Mas vamos falar da música que você estava falando, que você estava cachimbando, né? Isso, aí veio essa inspiração, porque quando a gente está compondo ali, até um chamado, né, para quem tem esse interesse, né, também de explorar o som, né, é uma área que eu atuo, né, de instruir, né, quem tem esse chamado, né, de aprender a tocar, de aprender a expressar ali a sua voz, né, a sua criatividade, né? Então, quem sentir, né, de estar aprendendo, né, com o que eu sei, né, só vamos explorar, né? Então, eu tava numa reflexão assim interior que veio uma intuição, né, de que eu tinha que criar uma composição naquela hora ali que eu estava concentrada, né, porque quando a gente de fato se concentra é que vem
vem muitas reflexões, né? Quando a gente está concentrada, né? E não quando a gente está aperreada, assim, quando tá, né? Então, a gente tem que ter também as nossas horas de silêncio, né? Os nossos momentos pra gente, sem que a gente tenha distrações com algo externo. Então, essa hora foi uma hora, assim, bem de introspecção. E sempre quando isso acontece, né? É que eu paro para observar como é que está uma situação específica minha, né, de uma experiência minha, ou como que está o campo daquilo que eu enxergo no coletivo, né? O que seria bom de passar alguma mensagem para as pessoas, né? Então, essa mensagem ela veio, né? E aí ela fala sobre isso, né? Sobre nos enxergar, né? Muitas tem assim delas, né? Quando eu já compartilhei ela em algumas ocasiões, né? De cerimônias, né? O que eu escuto das pessoas, né? Que elas compartilham, né? Como que foi a experiência, né? E no momento que elas escutaram, né, elas disseram que conseguiram enxergar a si, né? Que foi como se representasse uma voz interior, né? De que ela tinha que abrir os olhos, né, para se enxergar. Então é uma interpretação, né, que ela vai muito assim de quem está ouvindo, né? Como que ela chega, né, nas pessoas, assim. Porque eu só escrevi ela, né, dentro desse sentimento, desse entendimento de que a gente tem que sair um pouco, né, enxergar um pouco através da visão de algo que está aí na sua, né, no seu interior também e na sua camiseta, né? Então, tipo assim, a gente quando enxerga de fora, a gente consegue ver o que é que tem que melhorar, né? O que é que a gente tem que alterar ali. Então, eu fiz ela dentro desse entendimento, né? Que a gente é a semente que ela vai crescendo quando a gente rega o nosso coração, né? Que é o quê? Quando a gente escuta a nossa intuição, né? Quando a gente se abre para as nossas emoções, germinando ao sol, né? À luz de uma canção, né? Pessoal, ó, só tem um jeito de você mudar a humanidade, ó. Abrir os olhos para enxergar você, porque é dentro que tá todas as soluções, é dentro de todas as ferramentas. A gente está buscando fora aquilo que já está dentro, é só a gente ativar, a gente talvez mudar essa percepção, a gente fazer essa ressonância conosco mesmo, nos alinhar. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? O que é prosperidade? Conversando, eu falei, cara, prosperidade é coisa muito simples, é um alinhamento pessoal, porque quando você está alinhado dentro, vai refletir em ações para fora. E esse convite é muito bacana, a gente ter esse convite de olhar para nós mesmos, porque eu estou procurando um amor num relacionamento que falta em mim mesmo. Às vezes eu estou querendo buscar um dinheiro que eu sou a fonte divina de prosperidade. É tudo você. É isso aqui, ó. Quer mudar o mundo? Ó. Abre os olhos para enxergar você. E outra coisa, tenha coragem de ir lá nas suas sombras, trabalhar elas. Porque é através desse trabalho que você vai poder evoluir.
Eu falo que a gente não veio para trabalhar a luz. A luz já é luz, né? A gente veio para trabalhar a sombra, aquilo que precisa ser melhorado, aquele desafio que a gente precisa encarar, que no final você vai aprender, você vai refletir, você vai evoluir e você vai ter uma atitude diferente sobre aquela situação. Botar debaixo do tapete não vai resolver a situação. Temos que olhar para dentro, esse convite de olhar para o espelho, se enxergar, se amar, se abraçar, entendendo que você é a cura da sua doença. Você é a cura. Basta ativar-se em você. Não é não, minha amiga Dana? É sobre isso, né? Bom demais. Sobre essa cura, que ela de fato acontece quando a gente se abre pra experiência, né? Se abre pro novo, né? Entendimento que ela traz ali, né? Com as pessoas também. Eu falo assim que eu costumo aprender bastante com as pessoas, né? O que é que elas têm para me repassar, né? O que é que elas têm para que eu enxergue aquilo que está em mim e eu decida se aquilo é bom ou não. Então, eu me sinto muito feliz, assim, muito agraciada de estar aprendendo com as pessoas, né? A como ser e a como não ser. Porque é igual você tinha expressado aqui também, né? O que vem para nós é aprendizado, né? Somente. Então, não tem algo que seja bom ou não. Porque é algo que a gente vai dar esse significado, né? Daquilo que é bom ou não. Então qual a dificuldade da gente dar um significado bom para aquilo que a gente enxerga, né? É sobre isso mesmo. É verdade, você que faz a sua escolha aí, né? E não tinha escolha se inscrever no canal, curtir, comentar, deixe seu comentário aí, isso é importantíssimo. É igual eu falo, estamos aí, o mundo tá ruim, o mundo tá não sei o que, mas você tá fazendo a sua parte? Você tá semeando? Então tem a oportunidade de você semear, joga a sementinha aí pro maior número possível de pessoas. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV, toda quarta-feira essa hora de expandir a consciência, às 19h20. Ô amiga Dana, canta aquela música dos indígenas aí que eu acho muito bacana. Vou compartilhar aqui uma da etnia, né? Funiô, na qual eu aprendo, assim, de fato, como que é a vida, como que ela é simples e como que a gente precisa se abrir para ancorar na luz que a gente tem, né? Sem alguém vir e falar, faz assim, 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 que vai ser bom, né? Então, quando a gente, de fato, se enxerga, né? A gente consegue um ancoramento, né? Espiritual, né? De mentalidade, né? De algo que nos faz ficar mais fortalecidos, né? Então, eu me fortaleço assim bastante, né? Com esses ensinamentos, né? Com a medicina também deles, que é a Jurema. Ela traz um centramento, né? É um chá que proporciona essa tranquilidade, né? Então, assim, vocês me vê aqui, né, nesse estado, assim, né, vem muito do que eu aprendo com ela, né, que é um passo de cada vez, né, é uma oportunidade da gente não se apressar, né, mas a gente ser decisivo, né, decidido. E essa cantoria aqui é uma versão, né, deles, daquela música Jesus, né,
Cristo, né, do Roberto, Roberto, né, que ele fala sobre assim, essa luz, né, que ele nos deixou aqui, essa consciência, né, e é uma luz que traz esse entendimento de que a gente é um só, né, e ela foi escrita, né, no idioma, né, do IAT, né, que é o idioma deles. E eu compartilho ela também, né, nos trabalhos que eu dou assim também. Arro! Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Você é a fonte divina. Viva o extraordinário, germine esse extraordinário na sua vida. Só depende de você. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Quero lembrar, pessoal, que eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo o telefone da amiga Dana, os contatos dela, para você poder adquirir a camisa, saber das cerimônias também. Dana, fica à vontade aí, fala, hora mexã, fica à vontade, fala um pouquinho das cerimônias, dos trabalhos. Então, dentro desse meu estudo, né, eu aprendi muito. Eu me empenhei, né, para poder estudar, né, através das etnias indígenas, né, como que a gente lida com as pessoas, né, em momentos assim tão delicados, né, porque quando a gente fala sobre medicinas, a gente entra num campo mais do que espiritual, né? Porque assim, eu acredito que essa espiritualidade ela tá desde da hora que a gente nasceu, né? Então, quando a gente cuida, né, de uma espiritualidade dentro do contexto xamânico, dentro do contexto mais profundo, sempre tem um chamado, né? E eu senti esse chamado desde cedo, porque assim, eu não entendia, né? Mas eu sabia que eu ia auxiliar as pessoas, né? De alguma maneira. E eu atualmente, né, eu tô
servindo também, né, as medicinas, né, com essa humildade, né, esse espaço, né, de contemplação, né, e de entendimento que elas que nos guiam, né? Então eu sou apenas um canal, né, para que isso aconteça. Então nos meus trabalhos, né, eu apresento, né, um pouco também das minhas composições autorais, né, voltadas para esse auxílio, né, da experiência do ser humano aqui, para que desperte uma nova consciência, né? E também algumas canções que eu aprendi, né, igual a que eu toquei aqui agora, né, que eu aprendi com as etnias indígenas, né, várias, e não tem muita complicação, né, assim, quando você vai para uma experiência assim. É importante, né, que a gente vá de coração aberto, né, para que a gente receba essa cura que elas têm para nos proporcionar, né. Não é bom a gente ir para uma experiência e achar que não vai dar certo, porque se você sentiu esse chamado, né, então ela já está atuando, né, no espiritual. É como se representasse ali uma vibração, né, e você tá aqui, ó, você já tá sentindo, e aí vai se aproximando dela para se equalizar, né, com essa consciência, né. Então atualmente, né, o que eu compartilho, né, com a humanidade, né, é o meu servir, né, através aí de trabalhos, né, com as medicinas, e também com as composições, só que voltadas mais pro meio do auto-acolhimento, né, auto-amor. E também eu auxilio, né, quem tem um chamado, né, de estar aprendendo a tocar, né, instrumentos, né, quem tem um chamado, né, que esse chamado ele é natural da gente, né, quando a gente está distraído, a gente faz assim, né, a gente fica tacando a mão assim. Então a gente recebe essas intuições de expressão, né, através do toque, né, através do som. Então isso é completamente natural, né? Então quem tem essa vontade, né, de estar aprendendo, né, também eu tô à disposição, né, desse estudo, né, quem quer soltar mais, né, se soltar mais através das suas emoções, através daquilo que você está sentindo, né, eu tô aí à disposição. Bom demais. Pessoal, vou deixar aqui, ó, no rodapé do vídeo, contato da Dana, quem quiser adquirir a camisa, quem quiser também conhecer um pouquinho mais do trabalho musical dela, os locais que ela vai estar aí junto com o pessoal conduzindo cerimônias, quem é da ayahuasqueira aí, convido vocês a estar experienciando aí uma vivência. Beijo, mãe! Com a medicina da floresta com ela, que é maravilhoso. Então, pergunta final? O universo, como pode melhorar? Isso aí. Como é que pode melhorar? Então, para mim, ele já não nos dá aquilo que a gente quer. Então, o que eu acredito que ele tenha a acrescentar é a gente se abrir para enxergar essas bênçãos, né, que a gente recebe. Então, quando a gente enxerga, a gente consegue alcançar essas oportunidades, né, esses contatos, né,
que a gente quer para o nosso crescimento, né? Essa equipe, né? Então, quando a gente agradece, né? Entra nessa frequência de gratidão, a gente consegue acessar, né? Consegue ver que o universo está sempre nos abençoando, né? Ele nos dá sempre essa oportunidade, né, de melhorar. Então, seria isso, né? Essa expansão do amor, né, daquilo que a gente já é, né? E no aspecto ainda mais específico, né, voltado assim para o que eu trabalho, né, que esses sons eles alcancem, né, muitos e muitos e muitos e muitos corações, né, na vida. Vamos encerrar com a música? Vamos. Essa canção aqui, ela é chamada Anjo Raro, né? Eu fiz ela após uma experiência, né, de uma conversa com a Lilian, né, lá do Santuário da Jiboia. Anjo Raro, ela fala muito de como o meu servir também ele atua, né? Porque eu segui esse meu chamado para cantar, né, para a Mãe Natureza. E que esse som também alcance você que está escutando agora. Na 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 nia na 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 nia na 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 nia na na nia na na nia na nia na nia na nia vem sem se apressar nem se preocupar e deixar pra lá o que não é seu, para escutar o que há em ti. O melhor de nós hoje floresceu. Acende a nossa fogueira na beira do tempo, o verbo se firmou. Onde a bela sama uma canta, canta cura para ti estou. Me abri, um céu claro, anjo raro me trouxe aqui. E assim rezei para a Mãe Natureza bem perto de ti. Sou uma criança brincando, um passarinho repousando. Sou a correnteza do mar, moro na paz do silêncio, na melodia do peito que canta ao te ver chegar. Nananiana, 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 nananiana. A luz que vem curar para transbordar, clarear o chão desse caminhar. Deixa a paz entrar no seu coração, fazer um café pro amor acordar. Acende a nossa fogueira na beira do tempo, o verbo se firmou. Onde a bela sama uma canta, canta cura para ti estou. Vi abrir um céu
céu claro, um anjo raro me trouxe aqui. E assim rezei para a mãe natureza bem perto de ti. Sou uma criança brincando, um passarinho repousando. Sou a correnteza do mar, moro na paz do silêncio, na melodia do peito que canta ao te ver chegar. Nananiana, 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 nananiana. Deixa a paz entrar no seu coração. Deixa a paz entrar no seu coração. Arro! Gratidão, pessoal, por mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu!